O Espírito Santo ama quando você faz isso. Agora eu quero mencionar 7 coisas que você pode fazer hoje para trazer alegria ao Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus e pode ser agradado ou entristecido. Uma vez eu estava lendo um livro de R.T. Kendall e ele compartilha sobre um casal britânico que aceitou um chamado de sua denominação para serem missionários em Israel. Havia uma casa provida para eles perto de Jerusalém, e eles se mudaram para a nova casa e notaram que uma pomba veio viver na casa. Eles se sentiram honrados em viver perto de Jerusalém e ficaram particularmente entusiasmados em ter a pomba morando lá. Eles consideraram isso como um selo de aprovação de Deus, uma confirmação de que estavam no lugar certo. O marido notou um padrão perturbador no comportamento da pomba. Toda vez que batiam à porta, ou havia muito barulho na casa, ou se levantavam a voz, a pomba ficava perturbada e voava para longe. Às vezes, demorava para voltar, e isso preocupava o marido. Ele sentiu que estavam em perigo de assustar a pomba permanentemente. Com isso em mente, ele trouxe essa questão para a esposa e perguntou: "Você notou que toda vez que há muito barulho, se batemos a porta, a pomba voa embora?" E a esposa respondeu: "Sim, isso me deixa muito triste. Tenho medo de que a pomba voe e nunca mais volte." Então o marido disse: "Bem, ou a pomba ajusta seu comportamento a nós, ou se realmente quisermos garantir que nunca a perderemos, teremos que ajustar nosso comportamento à pomba." Essa história me lembra que a pomba não se ajusta a nós. Devemos nos ajustar à pomba. Como cristãos, o Espírito Santo é como a pomba. O Espírito Santo não é uma pomba, mas ele é como uma pomba. Ele tem certas características e qualidades, e a personalidade de mansidão, humildade e amor. E como cristão, há algo que você pode fazer para honrar o Espírito Santo e viver de maneira a agradá-lo. Aqui estão 7 coisas que você pode fazer. Número 1. O Espírito Santo ama quando você adora Jesus. Jesus disse em João 16:14: "Ele me glorificará, porque tomará do que é meu e vos anunciará." Devemos entender que a missão e o trabalho do Espírito Santo são glorificar Jesus e apontar para Jesus. Eu diria até que quanto mais você se aproxima do Espírito Santo, mais apaixonado por Jesus você ficará. Agora, algumas pessoas pensam que, se conhecerem o Espírito Santo, ele ama ser o foco da atenção. Mas, na realidade, o Espírito Santo transfere toda a atenção para Jesus. Isso não torna o Espírito Santo menos Deus. Isso também não o torna menos pessoa. Quando Jesus estava na terra e disse: "Eu faço o que vejo o Pai fazer", isso não fez Jesus menos Deus, porque ele se submeteu ao Pai. Da mesma forma, o Espírito Santo não é menos Deus, porque ele busca adorar e glorificar Jesus. Ele honra Jesus. Para aqueles de nós que são apaixonados pelo Espírito Santo, quero dar apenas um aviso. A missão do Espírito Santo não é atrair atenção para si mesmo, mas colocar toda a atenção em Jesus. Você quer fazer algo que o Espírito Santo ama? Adore Jesus. Sim, no início pode parecer que você deveria adorar o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo é Deus. Podemos adorá-lo? Claro. Podemos orar ao Espírito Santo? Sim, mas a Bíblia deixa claro que tudo vem do Pai, através do Filho e pelo Espírito Santo. O Espírito Santo adora Jesus. Se você quiser fazer coisas que o Espírito Santo ama, adore Jesus. A segunda coisa que o Espírito Santo ama é quando você responde à sua orientação. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8:14. O Espírito Santo quer nos guiar da mesma forma que guiou Jesus ao deserto. De fato, uma das características de ser um filho de Deus é ser guiado pelo Espírito Santo. A cultura em que vivemos hoje é guiada pela visão. Somos guiados pelo Espírito. Muitos cristãos são guiados pelos seus sentidos.
Filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Isso significa que haverá momentos em que você sentirá os impulsos, sentirá as impressões, a orientação do Espírito Santo. Agora, devemos praticar discernimento e sabedoria, pois essa orientação do Espírito Santo deve estar alinhada com as Escrituras Sagradas. No entanto, o Espírito Santo quer guiar você. Você realmente tem a chance de não seguir essa orientação. Você tem a chance de fazer algo completamente oposto a essa orientação. Pense nisso. Você está dirigindo na estrada e seguindo alguém que está levando você à casa deles. E eles estão dizendo: "Ei, siga-me, não vou te dar direções. Quero que você me siga. Vou tentar dirigir devagar o suficiente para que você possa me acompanhar." E então, sabe, eles fazem a curva à direita e você decide continuar em frente, porque por algum motivo você não gosta da curva à direita, sabe? Ou qualquer que seja a razão, você vai perdê-los. Isso não significa que eles deixaram de te amar. Isso não significa que você deixou de ser amigo deles, mas você vai se perder porque perdeu a pessoa que estava seguindo. O mesmo acontece com o Espírito Santo. Deus não nos deu apenas o Emanuel, Ele também nos deu o guia. Seu nome é o Espírito Santo. Você sabe o que o Espírito Santo fará na sua vida? Ele vai guiar você. Ele ama quando você acompanha Ele. Muitos de nós, sabe, não acompanhamos o Espírito Santo. Fazemos nossas próprias coisas e adivinha o que acontece? Ficamos perdidos. Não perdidos no sentido de que vamos para o inferno. Não perdidos no sentido de que estamos desconectados de Deus, mas perdidos no sentido de que não estamos mais próximos de Deus. Não estamos mais com essa proximidade emocional e espiritual. Sentimos tanta distância e muitos cristãos dizem isso porque quando você não segue sua orientação, entristece o Espírito Santo. Você acaba em um espectro diferente de onde ele está. A terceira coisa que o Espírito Santo ama que você faça é quando você se arrepende depois que ele o convence. Agora, Jesus deixou claro que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do julgamento. João 16:8. Então, muitas vezes, como cristãos, sentimos que o Espírito Santo só nos convence do pecado, e isso não é verdade. O Espírito Santo também nos convence da justiça e também nos convence do julgamento. Mas dizer que o Espírito Santo nunca convence o cristão, que ele só convence o mundo do pecado, e para nós, ele nunca nos convence do pecado, também não é verdade, porque o Espírito Santo convence mesmo os crentes, mas não apenas do pecado, mas também da justiça. Agora, algo que você deve entender para agradar o Espírito Santo é que você deve saber a diferença entre convicção e condenação. A convicção é específica, a condenação é geral. A convicção diz: você falou rudemente com sua esposa. A condenação diz: você é um marido inútil. Então, o Espírito Santo normalmente virá e destacará especificamente uma área da sua vida onde você errou. O diabo virá e tentará exagerar essa área, dizendo que você é uma pessoa ruim. A convicção ataca o problema, a condenação ataca a sua identidade. A convicção é do Espírito Santo, a condenação é do diabo. A convicção dá esperança, a condenação deixa você sem esperança. Veja, quando o Espírito Santo convence, é diferente da condenação, porque quando a condenação vem, faz você se sentir como um perdedor, como um fracasso, como se você não pudesse mudar, como se nunca fizesse nada certo. A convicção é diferente, porque em última análise leva ao arrependimento e a condenação apenas leva à culpa, vergonha e remorso. Portanto, quero que você discirna isso. Se você errar, sentirá convicção, sentirá mal, sentirá culpa, certo? Agora, isso é o Espírito Santo destacando uma área da sua vida que o entristeceu, que talvez até tenha partido seu coração.
e isso deve levar ao arrependimento. O Espírito Santo não encontra prazer em nos fazer sentir mal, mas o Espírito Santo encontra prazer quando nos arrependemos, quando voltamos ao caminho certo. E para fazer isso, tudo o que você precisa fazer é parar de se afundar em vergonha, culpa e condenação. Você aceita essa convicção, diz: obrigado, Espírito Santo, por me convencer. E agora, Espírito Santo, me dá força, me dá habilidade e poder para fazer o certo. E então, você se arrepende, você não faz de novo, você abandona esse caminho e começa a seguir o Espírito Santo para longe daquilo em que caiu ou fez. O Espírito Santo ama quando nos arrependemos, quando ele nos convence. Número 4. O Espírito Santo ama quando você confia no seu testemunho sobre suas emoções. O que quero dizer com isso é o seguinte: Romanos 8:16 diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo testemunhará. Isso significa que ele testificará para você sobre certas coisas, como uma delas, que você é filho de Deus. Ele testificará sua justiça em Jesus, que você é uma nova criação. Deus está com você, você vai conseguir, você não está sozinho, você é amado. O Espírito Santo testificará para você. Isso significa que ele trará uma confirmação para você. Agora, uma das coisas que o Espírito Santo ama é quando você crê no seu testemunho e não no seu. Por exemplo, você pode sentir que Deus não o ama. Você pode sentir que Deus está longe. Você pode sentir que Deus é mau. Você pode sentir que Deus é injusto. O Espírito Santo ama quando você crê no que ele diz, não no que você sente, porque o Espírito Santo testemunha que você é filho de Deus e o Espírito Santo testificará da justiça de Deus. Então, sempre que você começa a confiar no testemunho do Espírito Santo sobre suas emoções, você se ajusta ao Espírito Santo. Basicamente você diz: Espírito Santo, eu confio em você e não confio nas minhas emoções. Isso não significa que você não confia nos seus sentimentos, você apenas não se baseia neles. Se você acordou esta manhã e se sente deprimido, derrotado, sente que Deus o abandonou, sente que é um fracasso, que não vai conseguir, sente que nunca vai alcançar nada. Eu quero que você saiba que mesmo que seus sentimentos sejam reais, eles podem estar errados. Não coloque sua fé nos seus sentimentos. Coloque sua fé no testemunho do Espírito Santo, e é isso que ele diz: eu estou com você. Você é mais que vencedor. Você está indo do glória em glória. Eu te amo com amor eterno. O Espírito Santo ama quando você confia no seu testemunho e não no seu. Número 5. O Espírito Santo ama quando você medita nas Escrituras. Uma das maneiras mais seguras e certas de viver na presença do Espírito Santo e de ter o Espírito Santo trabalhando na sua vida é meditar nas Escrituras. Quando você se dedica à leitura da Bíblia, meditação nas Escrituras, você basicamente dá ao Espírito Santo algo em que trabalhar. Ele usa a palavra de Deus. E quando você medita nela, você enche sua mente, enche sua alma, enche seu coração com a verdade de Deus. O Espírito Santo pega essa verdade e a aplica à sua vida. Por exemplo, Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo o que Jesus disse. Isso significa que o Espírito Santo trabalha em colaboração com a palavra de Deus. Então, quando você lê a Bíblia, você não está apenas fazendo um dever religioso. Você está, na verdade, enchendo seu coração e sua mente com a verdade que o Espírito Santo usará para te guiar, para te consolar, para te convencer e para te ensinar. O Espírito Santo ama quando você dá a ele a palavra de Deus para trabalhar na sua vida. A sexta coisa que o Espírito Santo ama é quando você pratica gratidão. Em 1 Tessalonicenses 5:18 está escrito: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
Gratidão é a chave para a presença de Deus. O Espírito Santo é atraído por um coração agradecido. Quando você expressa gratidão, mesmo em meio às dificuldades, você abre a porta para a atuação do Espírito Santo na sua vida. A gratidão não é apenas uma resposta emocional, é uma escolha. Você escolhe ser grato, independentemente das circunstâncias, e essa escolha atrai a presença do Espírito Santo. Imaginem a diferença que isso pode fazer na sua vida. Em vez de focar no que falta, você começa a agradecer pelo que tem. Ao fazer isso, você muda sua perspectiva e, de repente, começa a perceber a mão de Deus em áreas que antes você não via. Isso não só transforma sua atitude, mas também cria um ambiente onde o Espírito Santo pode operar livremente. Ele ama quando você é grato, porque isso mostra que você confia em Deus, independentemente das circunstâncias. A sétima e última coisa que o Espírito Santo ama é quando você compartilha o Evangelho. Jesus disse em Atos 1:8, "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra." O Espírito Santo nos capacita a sermos testemunhas de Jesus. Quando você compartilha a mensagem do Evangelho, quando você fala do amor de Jesus, o Espírito Santo se alegra. Ele ama quando você espalha as boas novas, porque isso é central para a missão dele na terra. Quando você testemunha sobre Jesus, você está participando da obra do Espírito Santo. Você se torna um canal pelo qual o Espírito Santo pode alcançar os corações das pessoas. Não subestime o poder do seu testemunho. Cada vez que você compartilha sua fé, o Espírito Santo está lá, trabalhando nos corações, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e atraindo as pessoas para Jesus. Portanto, irmãos e irmãs, que possamos viver de uma maneira que alegre o Espírito Santo. Que possamos adorar Jesus com todo o nosso coração, seguir a orientação do Espírito Santo, arrepender-nos quando Ele nos convencer, confiar no seu testemunho acima de nossos sentimentos, meditar nas Escrituras, praticar a gratidão e compartilhar o Evangelho. Ao fazer essas coisas, não apenas viveremos vidas que agradam ao Espírito Santo, mas também experimentaremos uma intimidade mais profunda com Ele e veremos seu poder operando em nossas vidas de maneiras maravilhosas e transformadoras. Que a paz do Espírito Santo esteja sempre com vocês. Amém.